Olá, tudo bem? Aqui é o Filipe Pitanga e eu sou crítico, curador, professor de cinema na AIC, no SESC, em algumas outras instituições. E me foi pedido para falar algumas questões em relação ao cinema representado por Cidade de Deus, o que ele deixou como um legado e o quanto ele representa ainda hoje. Algumas perguntas foram feitas, eu vou reiterar as perguntas agora no início. Foram feitas ao todo umas 4 ou 5 ali com os desdobramentos que foram qual o impacto dele em 2002 e como as pessoas viram a relevância disso e veem a relevância desse filme, né, num todo. Um desdobramento, como seriam as pessoas que viveriam no ambiente retratado do filme a mesma relevância ou o mesmo impacto, ou se sentiriam representadas pelo filme ou pela fama que o filme adquiriu. Seria igual ou não seria, né? Desdobramento da primeira pergunta. A segunda pergunta relativa a um possível remake, o que seriam desses arquétipos trazidos para o hoje. E a terceira pergunta que seria relativa ao livro, a adaptação do livro. Então, o quanto ela estaria fiel, fidedigna ao livro, ou partes criadas, ficcionalizadas pelo filme, ou até pelo próprio livro, o quanto reproduz a realidade ou não. Então, vamos responder um pouco todas elas de uma vez só. Vamos lá. Em primeiro lugar, a relevância do filme. O filme, evidentemente, tem a sua relevância, seus dados históricos que não lhe podem ser tirados, porque ele tem não só um reconhecimento de uma época. O Cidade de Deus, em 2002, ele acaba sendo um marco da passagem da primeira onda da retomada do cinema brasileiro para a segunda onda. Nós temos, né, o fim da Embrafilme no início da década de 90, que era uma empresa do governo que financiava o cinema para o próprio país, e por causa da ditadura, teve questões envolvendo censura, panelinhas de investimento e etc., que levaram ao fim da Embrafilme, um polêmico fim no governo do Collor de Mello, e que não necessariamente substituiu com outra forma, fazendo com que, de repente, um direito e um dever da Constituição Federal, no seu artigo 215, de estimular, fomentar e financiar o cinema, financiar a cultura, financiar as artes, é uma obrigação do Estado, não é uma esmola, não é nada de graça, não é nenhum favor que o Estado está fazendo. Ele tem que financiar a cultura, a arte e o cinema por si. E, de repente, com a extinção da Embrafilme, acabou tudo. Então, existe uma relevância muito grande da retomada do cinema brasileiro a partir da década de 90, meados de 90, 95, 96. O marco é tido como Carlota Joaquina, porque foi o primeiro filme incentivado por algum tipo de forma de incentivo público, que depois seriam modificadas as formas. Aquela não iria à frente, não era uma boa forma, deixou vários entraves burocráticos até para Carlota responder. Depois vai-se ter a criação da Ancine, vai-se ter a criação de leis de fato de incentivo, como a Lei Rouanet e etc. Cidade de Deus ele representa um marco de solidificação da primeira onda da retomada para uma segunda onda de um reconhecimento internacional. Ele já vinha acontecendo, como com o Central do Brasil. Nós tivemos ali alguns filmes que estavam tendo um reconhecimento internacional, né? Tropa de Elite também viria ali um pouco depois. Mas Cidade de Deus, para além das indicações Central do Brasil ao Oscar, como de melhor atriz, por exemplo, a Fernanda Montenegro, o Cidade de Deus, para o Central do Brasil, o Cidade de Deus ele vai ter um outro tipo de reconhecimento. Ele vai ser o nosso representante do Brasil para o Oscar. Ele não vai passar como filme estrangeiro, infelizmente, mas os irmãos Weinstein compram a nossa peleja e distribuem o filme nos Estados Unidos, que é o que Bacurau está fazendo agora. Então, nós não conseguimos a indicação dele para filme estrangeiro, ele acaba sendo distribuído no território americano para poder competir em outras categorias, como, por exemplo, Cidade de Deus conseguiu 4 indicações. Direção, para Fernando Meirelles e Katia Lund, apesar da Katia Lund não figurar na indicação, porque questões burocráticas, o Fernando Meirelles assinou o filme, então ele foi indicado, mas lembremos que a direção foi dividida entre os dois. Montagem, roteiro adaptado e fotografia. O que acontece com isso é que Cidade de Deus ele não só vai criar um marco de reconhecimento histórico, mas como de fundação de uma estética linguística.
Lembremos, o cinema novo brasileiro ele havia abordado questões de social, de classe, né, inclusive de raça também, como nenhum outro tipo de cinema havia abordado antes no Brasil. Ele descentralizou indo para o Nordeste, ele conseguiu fazer muito mais representação na frente das câmeras com pessoas negras, por exemplo, com outras religiosidades, como afrodescendentes. Então houve uma diversidade mais plural em relação a qual representação nós estamos vendo na tela. Porém, quando acontece a retomada, parece que tudo zerou mais uma vez. A gente voltou a ter uma baixa representatividade, nós tivemos um déficit, inclusive, de direção, de pluralidade na direção durante um bom tempo na década de 90, né? A retomada ajudou com que tivesse mais mulheres, inclusive a retomada é tida como uma retomada feminina por muitas mulheres terem pegar uma diferença temporal, né, de não conseguir dirigir antes para ter sido escasso antes para de fato ter um marco no mercado. Então não só Carlota Joaquina era, né, da Carla Camurati, nós vamos ter o Bicho de Sete Cabeças da Laís Bodansky, nós vamos ter Lúcia Murat voltando a dirigir, já tinha dirigido na década de 80, mas nós vamos ter uma baixa representatividade em relação à população negra. Né? Nós vamos ter poucos filmes dirigidos por pessoas negras, como por exemplo pelo Jefferson Dea. Nós depois vamos ter Joelzito Araújo, também ali naquele interregno, e nenhuma mulher até aquele momento ali dirigindo longas, tirando a Adélia Sampaio em 84 com Amor Maldito, e só depois em 2016 a gente vai ter a quebra desse ato com o Pitanga da Camila Pitanga. Então, quando a gente fala de representação na retomada, que volta a ter um momento, uma lacuna escassa, nós temos também uma questão de estético-linguística do gênero de cinema que estava confrontando o asfalto, como se diria naquela época, né? O asfalto e a periferia, né? A favela e o asfalto, que o cinema novo chega a abordar. Existem obras seminais, paradigmáticas, prévias ao cinema novo, como Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, Rio Zona Norte, também do Nelson. Existem algumas obras que vão abordar certas questões descentralizadoras do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, da região sudeste. E na retomada do cinema nós vamos ter vamos descortinar uma maior tensão, revelar, assumir uma maior tensão e conflito entre as disparidades e assumindo um protagonismo, mais uma vez, de regiões descentralizadas do centro urbano, né? Que seriam tidas como periféricas, como, por exemplo, a Cidade de Deus. E essas narrativas, que seriam igualmente potentes, elas não poderiam ser hierarquizadas de maneira menos válida, elas ganham um protagonismo através de personagens carismáticos e irresistíveis e que vão nos trazer um tipo de narrativa de construção dramatúrgica em primeiro plano, e mais do que isso, que é uma diferença para o cinema novo, que não assumia cinema de gênero, né? O cinema novo ele vai rejeitar o cinema de gênero, de comédia, de ação, de policial, porque vai haver um certo purismo estético da experimentação de linguagem, e o cinema novo ele rejeita também o gênero porque era uma forma fácil para eles, um facilitador de linguagem dos estúdios prévios ao cinema novo, como a Atlântida, a Veracruz, a Cinédia e etc. E aí o que acontece? Nós temos um sério problema em relação à retomada. Perdão, não é um sério problema, não é isso que eu quero dizer, mas ela vai ter um dilema, acho que essa seria a palavra, em relação ao alcance comercial que ela estava tendo, diferente do purismo da experimentação do cinema novo, mais neorrealista, mais cru, mais docuficção. E lembrando que o cinema marginal depois ele vai fazer uma contraposição ao cinema novo, criando hibridismos com o cinema de gênero. Então, não era todo tipo de cinema, não era todo tipo de produção que tinha medo do cinema de gênero, mas não alcançava necessariamente sucesso comercial. Lembramos que o cinema marginal ele vai ter alguns sucessos comerciais, como Bandido da Luz Vermelha, mas eram mais raros e não era o mote, não era o que eles queriam alcançar. O dilema da retomada é que, com o sucesso e a visibilidade desses filmes, eles vão começar a ter um hibridismo com o cinema de gênero por aceitação de público. E a partir dessa representação da periferia, das histórias narrativas periféricas com um protagonismo dentro do cinema de gênero, nós vamos encontrar o reconhecimento de crítica e de público a partir do cinema de gênero. Então nós vamos ter
não só um gênero que poderia vir do policial, que poderia vir de uma mescla do drama com o policial, com o contexto social, mas nós vamos, com o conflito entre a periferia e a favela e o asfalto, né, como se diz, nós vamos ter um subgênero que vai nascer chamado favela movie. Isso hoje nós podemos problematizar de outra forma, mas para aquele momento, para aquela época, para a discussão que estava se tendo naquele momento em 2002, era realmente uma vanguarda do que poderia se debater ainda nos rudimentares momentos da retomada do cinema brasileiro da primeira para a segunda onda. Para aquele momento, era o máximo que o nosso cinema conseguia representar, ainda mais com incentivos públicos, com verbas maiores um pouco para representar aquele cinema. Apesar de que devemos lembrar que existe alguma representatividade. A Kátia Lund, por exemplo, como co-diretora, é a pessoa responsável por ter convidado o Nós do Morro como um projeto que fez parte do Cidade de Deus. Então nós vamos ter pessoas que de fato vinham de regiões que estariam sendo retratadas, ou comunidades, ou regiões periféricas, para um treinamento, para laboratórios cênicos de atuação, de técnica, de equipe, para atuar e trabalhar dentro do filme. Então, de fato, Cidade de Deus, apesar de não ter tido nas funções principais, criativas principais como direção, roteiro, montagem, etc., uma representatividade tão forte de lugar de fala, como nós diríamos hoje, naquela época não se falava essa expressão, vai se haver na equipe, no elenco, e vai se revelar muitos talentos. Apesar de que também outros vão cair no ostracismo e vão, inclusive, ter muito poucas alternativas de recursos e acessibilidade, para não reiterar o que o filme se proporia a tirar, a ampliar as opções e tirar o estreitamento social que ele denunciava. Só que ele denuncia reiterando alguns arquétipos. Alguns saem disso realmente com uma fama e um reconhecimento gigantesco, como Seu Jorge, que é cantor, é artista, é músico, conseguiu uma carreira internacional atuando em filmes de Wes Anderson, por exemplo, como A Vida Aquática de Steve Zissou, mas nem todos conseguiram essa proeza. Então nós temos também que entender e levar em consideração o abismo que vai ser criado entre o fazer cinema e a sociedade não acompanhar isso dentro de um privilégio que ainda era fazer cinema, sem tanta acessibilidade, em relação à denúncia que o filme faz e às transformações evocadas. A população de Cidade de Deus, naquela época, evidente, existia um certo reconhecimento de ver na tela uma história, porque ele pretende se contar historicamente um período histórico. E existe, claro, um reconhecimento até da fama do filme, do sucesso do filme, das pessoas que vieram também de lá e de outras comunidades dentro do treinamento do laboratório do Nós do Morro. Existe um reconhecimento válido, muito bom, existe um mérito nisso. Depois, evidente, também vai se problematizar que o filme ele não tem todo tipo de camadas, complexidades dramatúrgicas que ele poderia alcançar. Por exemplo, ele não tem... Ele praticamente não retrata, ele não trianguliza, né? Ele não tem a imprensa, ele pouco fala da polícia, quando fala da polícia corrupta, que inclusive estimula esse tipo de violência, demora para aparecer no filme isso. Não fala de políticos, praticamente, pode estar no subtexto, mas não fala de políticos. Hoje, né, até com Tropa de Elite 2, mudou essa questão, que foi muito acusada na Tropa de Elite 1, reiterar a violência apenas, principalmente do ponto de vista policial, que é uma diferença crucial de Cidade de Deus, né? Cidade de Deus é do ponto de vista periférico, Tropa de Elite é do ponto de vista de uma opressão da violência policial, e o 2 vai inserir os políticos para, de fato, tentar tridimensionalizar. Teve até o Freixo como um dos consultores do filme, né? Mas de fato Tropa de Elite 2 ele tenta compensar a violência policial que ele reforça no primeiro de maneira unidimensional, sem complexificar ou sem problematizar, até bastante fascista, né? Aquela força policial do BOP que eles retratam, como se a frase, a máxima que vai ser levada daquele filme, como se fosse bandido bom é bandido morto, como se ele não precisasse de um julgamento, de um processo, do devido processo legal, do direito de ampla defesa, e simplesmente pudesse ser executado como se nós tivéssemos pena de morte, como nós andamos vendo hoje em dia nos fatos que andam ocorrendo na vida real. Então esses filmes acabaram reforçando estereótipos terríveis de que era possível assassinar esses corpos. Cidade de Deus e Tropa de Elite acabaram sendo uma dobradinha. Apesar de Cidade de Deus ainda complexificar de maneira melhor
porque o protagonismo é da visão periférica, mesmo que seja criminalizada, ainda era melhor do que a visão do policial legitimando o extermínio, como em Tropa de Elite. Independente também das inovações de linguagem que Tropa de Elite viria a trazer, que também podem ser traçadas historicamente em outros filmes que já traziam linguagens transgressoras, como Os Fuzis do Rui Guerra, por exemplo, já trazia muitas daquelas questões e com denúncias muito melhor colocadas em 63 do que o Tropa de Elite já na década de 2000. Voltando a se falar sobre isso, a população depois vai, hoje, ainda mais com o crescimento das questões de representatividade, lugar de fala, vai se falar, vai se problematizar o quanto o filme deixa de tê-los. Apesar de que, com todo respeito ao filme original, foi feito, por exemplo, o documentário do Cavi Borges com o Luciano Vidigal, que se chama Cidade de Deus 10 anos depois. Então, quando você pergunta o que seria de um remake de Cidade de Deus, poderia se falar da mesma forma? Não, não se poderia. Teria que se falar daquele que, por exemplo, entrou na força policial, não só aquele que virou traficante, mas quem entrou na força policial, quem virou político e está tentando ajudar a sua comunidade. Então, não se pode mais falar de uma maneira unidimensional como aquela, e da mesma forma, o documentário Cidade de Deus 10 anos depois demonstra isso, mostrando como algumas carreiras lancharam, outras não, outras foram muito injustas, colocando muito pouca opção para aquelas pessoas saírem de uma visão única do que poderia ser, né? Alguns foram para a criminalidade, outros até morreram de maneira trágica até. Então, existe um problema muito sério em relação a até onde vai esse tipo de acesso. Um outro exemplo que a gente pode dar nesse sentido, análogo ao Cidade de Deus, seria o filme 5 Vezes Favela, do Cinema Novo, já que a gente fez o cruzamento entre os dois, que foi refilmado também na década de 2000, né, com vários episódios dirigidos pelos próprios indivíduos, agentes com agência, com vontade própria, tridimensionalizados, que retratavam aquelas comunidades ou aquelas periferias, narrativas periféricas. Então, por exemplo, o 5 Vezes Favela ganha o subtítulo, quando é refilmado, de Nós por Nós Mesmos. Então, agora, quem está contando a história agora? Que é uma questão de Cidade de Deus. Se ele fosse para ser refilmado, que não seria por causa do baluarte que ele representa, de prêmio, de linguagem, de estilística, nós não estamos mais no momento do Favela Movie, não desse jeito. Estamos fazendo filmes completamente diferentes, com outras pegadas, filmes feitos a partir de uma narrativa periférica ou feitos em periferia, não estão mais sendo filmes de denúncia ou de violência ou de reforçar a violência policial. Existem filmes, por exemplo, fantásticos, literalmente, inclusive, sobre o gênero fantástico, a distopia, como Chico, dos irmãos Carvalho, Eduardo e Marcos Carvalho. Nós temos filmes como... Agora esqueci o nome do filme que eu queria trazer aqui, maravilhoso. Eu teria inúmeros outros exemplos. Agora, nesse momento, me foge, como a gente está gravando, me foge aqui à mente aquele que eu queria trazer, mas quando lembrar, daqui a pouco eu trago. Então, existem filmes feitos, né? Existe o movimento Baixada Filme, Baixada Filma, o Manifesto Baixada Filme, filma para mostrar que existem filmes sendo feitos fora de uma centralização, não só em regiões periféricas, mas também em regiões que, mesmo urbanas, mesmo privilegiadas, entre aspas, para se falar sobre acessibilidade, questões de direitos, que não têm os mesmos editais, que não têm a mesma distribuição de recursos. Então, há de se falar, sim, sobre um cinema periférico, um cinema também favelado, o quanto essa favela hoje em dia é protagonista, é sujeito não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras, e deve, sim, ter essas narrativas que estão enriquecendo o cinema, muito respeitadas. Então, já respondi a quase todas as perguntas. Só para encerrar sobre o livro, é evidente que há licenças poéticas justamente por aceitar o cinema de gênero, né? Um cinema que é policial, que é favela movie, e ele prefere dar prioridade à adrenalina, ao movimento, ao fluxo, ao ritmo, à cadência do cinema, do que necessariamente da denúncia ou de uma visão que talvez fosse jornalística, digamos. Ele abandona esse lado em detrimento da diversão. A diversão tem que vir primeiro, né? Então, o quanto... Diversão, eu digo, de cinema, né? De ação, de bang-bang. Então, se essa representação ou essa representatividade não alcança outras formas de contar a história, talvez seja justamente porque é um outro momento histórico. Hoje não se faria da mesma forma.
mas há licenças poéticas para se encaixar o filme num cinema de gênero. E se ele não tivesse cinema de gênero, talvez ele não tivesse alcançado tanta influência, como, por exemplo, Martin Scorsese, que sempre usou filmes brasileiros como influência e como preparação de elenco, usou o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e o Deus e o Diabo na Terra do Sol para treinar os atores para Gangues de Nova York. O próprio Scorsese assume isso em entrevistas. Ele usou Cidade de Deus, por exemplo, para Os Infiltrados. Então, são filmes o próprio Spike Lee diz que bebe da fonte Cidade de Deus, porque é evidente, tem uma linguagem ali que foi feita, né? Já vinha sendo trazida, por exemplo, o Fernando Meirelles não tinha tanto essa linguagem, mas a Katia Lund tinha, por exemplo, em Notícias de uma Guerra Particular, que era uma linguagem videoclíptica, de corte, de montagem rápida, célere, e que isso vai ter uma continuidade na carreira de todos os respectivos, e que é relevante, não se pode tirar o mérito dessa linguagem, que se não fosse ela, talvez não tivesse feito o mesmo sucesso. E alguns personagens ali são extremamente ricos, tridimensionalizados, como o do próprio Seu Jorge. Agora também há de se falar em relação a outras representações que hoje fariam com certeza de maneira diferente. Respondi a todas as questões?